Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, de física aí, com os assuntos do segundo ano. E hoje daremos continuidade aí ao assunto de calorimetria, parte 2. E eu sou a professora Silvaneide, certo? Hoje vamos dar continuação aí ao assunto de calorimetria, parte 2, Equação fundamental da calorimetria. Já vimos que as variações de temperaturas de corpos de mesma massa constituídos de materiais distintos são diferentes, ainda que recebam a mesma quantidade de calor. Vimos também que a propriedade do material que quantifica a maneira como ele absorve ou cede calor é o calor específico, e não existem duas substâncias com valores iguais de calor específico, ou seja, cada substância tem seu calor específico. Portanto, dois corpos formados por uma mesma substância que tem a mesma massa sofrem variações de temperaturas proporcionais às quantidades de calor absorvida por eles. Assim, podemos concluir que para um valor fixo de massa do corpo, o calor absorvido e a variação de temperatura são grandezas diretamente proporcional. Quanto mais calor absorvido, maior a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura. Mantendo fixa a quantidade de calor absorvido, o que ocorrerá com a variação de temperatura se dobrarmos a massa do corpo? A variação de temperatura ela será dividida na metade. Em um experimento fixado a quantidade de calor absorvido, percebemos que a variação da temperatura e a massa da substância são grandezas inversamente proporcional. Então, quanto maior a massa, menor a variação de temperatura. Quanto menor a massa, maior a variação de temperatura. Ou seja, são grandezas de inversamente proporcional. Então, a variação da temperatura é diretamente proporcional a 1 dividido pela massa. Aqui temos uma imagem, de duas massas iguais de corpos compostos de materiais distintos recebem igual quantidade de calor de uma fonte de potência constante. Observa-se que a variação de temperatura nessas condições será diferente para cada um deles. No entanto, desejando manter fixa a variação de temperatura, se dobrarmos a massa, a quantidade de calor também deverá dobrar, para que a variação da temperatura se mantenha. Isto é, para uma mesma variação de temperatura, a quantidade de calor e a massa da substância são grandezas diretamente proporcional. Então, a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa. Quanto maior a quantidade de calor, maior será a massa. Quanto menor a massa, menor será a quantidade de calor fornecida. Aqui temos duas figuras, Nessa figura 8, duas massas distintas, Duas massas distintas, uma de 100 e outra de 200, de mesmo material que tenham recebido a mesma quantidade de calor, têm suas temperaturas elevadas de modo distinto. A maior massa sofrerá menor variação de temperatura, a massa e a variação de temperatura são, neste caso, grandezas inversamente proporcional. Por quê? Porque a maior massa ela sofrerá menor variação e a menor massa sofrerá uma maior variação. Quanto menor a massa, maior será a variação de temperatura. Quanto maior a massa, menor será a variação de temperatura. Na figura 9, temos dobrando o valor da massa da substância e desejando manter a mesma variação de temperatura, será necessário dobrar também a quantidade de calor absorvido. Então, quanto maior a quantidade de calor absorvido,
maior será a massa. Quanto menor a quantidade de calor absorvido, menor será a massa. As relações de proporcionalidade comprovadas anteriormente permitem estabelecer uma equação, que é a equação fundamental da calorimetria, onde a quantidade de calor que um corpo de massa M, e calor específico C absorve ou libera variando sua temperatura em um certo valor, que é o ΔT, pode ser calculado pelo produto entre a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Isto é, quantidade de calor é igual à massa do corpo vezes o seu calor específico vezes a sua variação de temperatura. Fases da matéria. Em muitas situações cotidianas, observamos fenômenos térmicos em que ocorrem mudanças de estado físico. Por exemplo, quando um corpo sólido se transforma em líquido, como o gelo que derrete ao ser colocado em um corpo contendo líquido à temperatura ambiente em um dia de verão. Em geral, as substâncias elas estão submetidas a condições do ambiente, que apresentam determinados valores de pressão e temperatura. A pressão do ar que nos envolve raramente excede o valor de 1 atm, enquanto as temperaturas oscilam bastante, dependendo da região do Brasil, embora de modo geral fiquem em torno do intervalo de 4 graus Celsius a 40 graus Celsius. A fase de uma substância, nas condições de temperatura e pressão do ambiente, pode não ser a mesma em outras condições de temperatura e pressão. A água, por exemplo, ela pode se tornar sólida a temperaturas negativas, enquanto o alumínio ele pode se tornar líquido e aquecido além de determinado valor de temperatura. Dependendo das condições de temperatura e pressão, todas as substâncias podem ser observadas em qualquer um dos 3 estados mencionados, sólido, líquido ou gasoso. A diferença entre os 3 estados devem ser as características moleculares das substâncias. Então, varia de substância para substância. No estado sólidos, os constituintes das substâncias, sejam átomos no caso de substâncias simples, sejam moléculas no caso de substâncias compostas, estão muito próximos uns dos outros e forças elétricas de grande intensidade atuam entre eles, diferentemente do que ocorre no estado líquido ou gasoso. Além disso, no estado sólido, os átomos da maior parte das substâncias estão distribuídos de maneira regular em uma estrutura cristalina, na qual determinado padrão geométrico se repete, o que não ocorre com substâncias nos demais estados. Isso não ocorre nem no estado líquido e nem no estado gasoso. Tá aqui, a figura 10, onde há uma representação esquemática da disposição dos átomos das substâncias nos 3 estados físicos das matérias. Aqui no estado sólidos, a gente vê que as moléculas, como vocês viram aqui atrás, as moléculas, as moléculas elas são mais ligadas uma entre a outra, Aqui. Já os líquidos, elas são mais distantes uma das outras e os gases ainda mais distantes, A gente vê, que no estado sólido, elas são bem interligadas. No estado líquido, nem tanto. Agora, no estado gasoso, elas nem encostam uma na outra. Os átomos ou moléculas que constituem os líquidos, por apresentarem forças de ligação mais fracas que as das substâncias sólidas e também por estarem mais separadas uns dos outros, vibram mais livremente. Esse fato determina, por exemplo, que os líquidos podem modificar sua forma, escoando e se adaptando ao recipiente que os contém, Então, é isso, que faz com que os líquidos eles adaptem-se à forma dos recipientes, porque eles não têm tanta ligação um entre outro que nem no estado
líquido, no estado sólido, aliás. Nos gases, as forças de ligação entre os átomos são quase nulas e seus constituintes ficam separados por distâncias muito maiores que nos sólidos ou nos líquidos. Isso explica porque os gases se expandem e ocupam todos os volumes do recipiente onde são colocados, e também porque podemos comprimi-los com facilidade. Quando um corpo absorve calor, em geral, sua temperatura se eleva. E isso a gente vai começar a falar sobre essas mudanças de fase e o calor latente. Mas se ele cede calor a outro corpo ou ao ambiente, é de esperar que sua temperatura diminua, Calor e energia em trânsito. A troca de calor somente se estabelece quando há diferença de temperatura entre os corpos envolvidos, ou seja, desde que as partículas de um corpo estejam em um grau de agitação diferente do grau de agitação das partículas do outro corpo. Dependendo da quantidade de calor absorvido ou cedido, o grau de agitação das moléculas do corpo pode se alterar a ponto de se formar um novo arranjo molecular, diferente do anterior. Nessa condição, a substância que compõe o corpo muda de estado físico, apesar de manter sua constituição química. Um pedaço de cobre, por exemplo, que a temperatura ambiente e a pressão de 1 atm está no estado sólido, e se for aquecido a 1083 graus Celsius, se fundirá e passará a estado líquido. O metal mercúrio, que ao contrário do cobre e é encontrado no estado líquido, em condições normais de temperatura e pressão, passa ao estado gasoso quando sua temperatura ela se eleva a 357 graus Celsius. Aqui vemos uma figura de um bloquinho de gelo se derretendo. A constituição química do gelo é a mesma da água no estado líquido e no estado de vapor, isto é, cada molécula é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, que é o H2O. O arranjo molecular é que é diferente de um caso para outro, caracterizando a diferença entre as propriedades físicas da substância. As mudanças de estado físico ou mudanças de fase de uma substância qualquer recebem nomes especiais, dependendo dos estados original e final, como podemos observar no diagrama da figura 12. Aqui temos sólido, líquido e gasoso. Para passarmos uma matéria do sólido para líquido, é dado o processo chamado fusão. Do estado líquido para o gasoso, é-se dado por vaporização. Do gás para transformar para líquido, é dado por um processo chamado condensação. Do líquido para o sólido, é chamado solidificação. E do sólido direto para o gás, é dado por sublimação. E do gás direto para o sólido, é dado por cristalização. Esse esquema ele mostra todas as mudanças do estado e seu caráter reversível. Por exemplo, eu tenho uma matéria em estado líquido, quero transformar ela no estado gasoso. Eu vou fazer um processo chamado vaporização. Agora, se eu tenho uma matéria no estado gasoso e quero transformar ela em líquido, eu vou fazer um processo chamado condensação e assim por diante. Então, a primeira lei. As mudanças de estado de uma substância pura ocorrem a temperaturas bem determinadas, de maneira que a cada substância pura corresponde uma temperatura específica. Dessa forma, assim como o calor específico, a temperatura de mudança de fase é uma característica da substância. A tabela 2 apresenta valores de temperatura de mudanças de fase de algumas substâncias à pressão de 1 atm. Aqui temos essa tabela. Substância água, do sólido para o líquido, 0 graus Celsius. Do líquido para gasoso, 100 graus Celsius.
álcool etílico, né? Do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, menos 114 graus Celsius, né? Do líquido para gasoso ou do gasoso para o líquido, 78 graus Celsius, né? O alumínio, por exemplo, né, do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, é uma temperatura de 660 graus Celsius, e do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido, 2.450 graus Celsius. Aqui também, como podemos ver, tem algumas outras substâncias, né, como segue a tabela. Segunda lei, durante as mudanças de fase, a temperatura da substância pura permanece sempre constante, né? O calor absorvido pela substância nessa etapa é utilizado não mais para aumentar a agitação de suas moléculas, mas para rearranjá-las, né? Na terceira lei, para realizar uma mudança de estado, cada substância ela deve absorver ou ceder uma quantidade determinada de calor, correspondente a essa mudança de estado. Então, essas são as 3 leis. Considerando novamente o caso do chumbo, que passa do estado líquido para o estado gasoso, dando sua temperatura, quando sua temperatura atinge 327 graus Celsius, verifica-se experimentalmente que ao atingir essa temperatura, cada grama de chumbo absorve 5,8 calorias. Ao alterar seu estado físico, passando para o estado líquido, né? Em outras palavras, o calor latente de fusão do chumbo é 5,8 calorias por grama. Caso o chumbo esteja no estado líquido a 327 graus Celsius, cada grama de sua composição deverá ceder 5,8 calorias para que ele retorne ao estado líquido. Em outros termos, o calor latente de solidificação do chumbo é igual a menos 5,8 calorias por grama, né? Então, o que é esse calor latente? O calor latente de uma mudança de estado físico é a quantidade de calor que cada unidade de massa da substância deve receber ou ceder a fim de efetuar a transição completa de um estado para outro, né? Mantendo-se a temperatura constante. Costuma-se indicar o calor latente pela letra L, né? Observe na tabela 3 a seguir, né, que para o gelo temos um calor latente de fusão igual a 80 calorias por grama, né? Isto é, cada grama de gelo a 0 graus Celsius em ambiente a 1 atm necessita absorver 80 calorias a fim de efetuar a transição de estado sólido para líquidos, né? Então, ele tem que absorver 80 calorias, né, para que ele passe do estado sólido para o líquido. Aqui tem a tabela que eu falei lá atrás, né, que é o calor latente de fusão e ebulição. A água ela tem um calor latente de fusão de 80 calorias por grama, de ebulição 540 calorias por grama. Então, ela tem que perder 540 calorias por grama para sair do estado, para entrar no estado de ebulição. Por exemplo, o cobre. O calor latente dele de fusão é 32 calorias por grama. O de ebulição é 1.211 calorias por grama. Então, cada substância tem seu calor latente de fusão e o seu calor latente de ebulição. A proporcionalidade expressa no calor latente L pode ser representada por uma fórmula matemática empregada para calcular a quantidade de calor necessária para a realização de mudança de estado de uma massa M da seguinte maneira, né? Calor latente, dado em caloria, está para 1 grama, assim como a quantidade de calor, que é também dada em caloria, está para a massa, dada em gramas, né? Então, temos que a quantidade de calor é igual à massa vezes o seu calor latente. E isso
termina aqui, né, a nossa parte aí que falava sobre calorimetria. Muito obrigado pela atenção. Tchau e até a próxima aula.